Olá, queridos! Como eu tô feliz de estar recebendo essa mesa maravilhosa nesse podcast. Estamos dando um start, né, nesse podcast maravilhoso, celebrando milagres. E hoje a gente vai falar sobre algo que é muito importante, que é celebração da cura. Gente, maravilhoso. Eu quero dar boas-vindas a vocês, a minha pastora maravilhosa, a pastora Joseli, meu pastor Luiz Machado, são as minhas inspirações. Nós somos do Ministério Apostólico Leão de Judá. Também a nossa convidada maravilhosa, Tatiana Sanches, pastora. Daqui a pouco vocês vão se apresentar. Vamos começar, né, dando boas-vindas à minha pastora. Por favor, dá uma saudação. Shalom, queridos. Muito bom, né, poder estar aqui para compartilhar algo do céu para cada um de nós, né, que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Pastor Luiz, por favor, dê a sua saudação. saudações. Shalom. Então, é com muita alegria que estamos hoje aqui reunidos, né, na gravação desse podcast, sobre o tema Celebrando o Milagre da Cura. É um tema bastante sugestivo, né? Eu creio que hoje, nessa tarde, desse dias, Deus marcou esse momento com todos nós. Eu creio. E você que nos ouve, né, fica ligado, porque Deus ele vai falar profundamente aos nossos corações. Eu tenho certeza disso. Também quero dar as boas-vindas a uma pessoa que mais se pode ter, né, autoridade para falar de cura, que é minha amiga Tatiana Sanches, pastora. Já nos conhecemos há muitos anos, né, pastora? Verdade. Nós fizemos parte do mesmo ministério e eu tenho, assim, uma felicidade. Eu estou me sentindo honrada com a sua presença aqui nessa tarde. Dá a sua saudação. A honra é toda minha e a gente agradece aí por esse tempo e saber que realmente hoje eu posso dizer que eu sou a mulher curada para curar. Isso que é o mais importante. Glória a Deus. A gente passa pelo processo, a gente vive as situações, os desafios, as demandas, mas em saber que Deus sempre está conosco, com a sua destra vitoriosa sobre nós, nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo e só agradecer por esse privilégio de servir ao nosso Deus. Amém. E receber a recompensa que Ele traz para a gente. Amém. Eu tenho certeza que Deus irá falar muito nos nossos corações. Pastor, vamos começar o nosso podcast com aquela oração inicial, entregando isso aqui para o Senhor, porque nós cremos que tudo que irá ser falado aqui vai ser para a honra e para a glória dele. Amém? Aleluia, aleluia. Eu convido todos vocês a curvar sua cabeça, parar o que você está fazendo agora nesse momento e vamos agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Pai bendito, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença estamos. E cremos, Senhor, que o Senhor se faz presente, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, de que onde há 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente. E nesse momento, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, já com o nosso coração totalmente voltado a Ti, para falarmos, Senhor, acerca desse tema, Pai. Cura, que é um tema, Senhor, muito sugestivo, muito interessante, porque sabemos que hoje existem muitas pessoas com muitas curas que precisam serem libertas, que precisam serem salvas, e nós cremos no poder em Jesus Cristo. Amém. Então, em nome de Jesus, muito obrigado. Queremos entregar essa gravação totalmente ao Senhor e que nós que estamos aqui participando, ao término desse trabalho, possamos estar cheio da presença que já está invadindo esse lugar. Que a unção que está sendo derramada na tarde desse dia possa alcançar todos aqueles que estão nos ouvindo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Assim nós cremos. E, assim, tema cura é algo muito maravilhoso para ser falado. Existe uma gama de coisas que a gente pode extrair, né, dessa palavra cura, mas hoje a gente vai priorizar algumas partes, né? Mas antes de tudo, antes da gente começar esse podcast falando sobre esse assunto maravilhoso, pastora Joseli, eu queria saber da senhora,
né? O que motivou a senhora a criar esse podcast? Como que foi? Como é que o Senhor falou com você? Qual foi essa ordenança? Porque esse podcast nasceu no coração primeiro de Deus, depois nasceu no coração da senhora, e cá estamos, né? Celebrando muitos milagres que eu creio que daqui para frente irão acontecer. Então conta um pouquinho pra gente como é que isso aconteceu. Deus, ele tem as suas maneiras de agir, né? E a nossa vida, minha e do meu esposo, é totalmente pautado na vontade do Senhor. Nós oramos sempre assim, Senhor, que se cumpra a sua vontade na nossa vida. E teve um jantar de casais lá na Leão de Judá, e eu fui fazer uma lista de transmissão para casais, né? E eu fiquei até de madrugada fazendo aquela lista para enviar o convite. Só que foi errado. A lista de transmissão, em vez de eu mandar para os casais, né, foi para pessoas que não eram evangélicas, e foi parar também no hobby, que é da Maranata. E aí ele, poxa, queria falar mesmo com você, com a senhora, tal. Eu tenho algo para te mostrar e tal. Podcast, uma oportunidade de estar ali conosco, vamos fazer essa parceria. E aí eu falei assim, vou orar, né? Aí nós oramos e tudo, e o Senhor deu sinais que realmente seria da vontade dele. E aí o nome, né? Celebrando Milagres, aí pontinho, né? Cada semana nós temos um tema, mas o podcast é Celebrando Milagres, celebrando milagres só, né? Uhum. E como é que a senhora chegou nesses temas? Porque eu sei que existe um mistério aí, né? O senhor falou com a senhora em especial falou comigo sobre o que seriam esses temas. Como é que foi isso? Então, foi realmente, Sim. O Senhor falou comigo. Tanto é que quando tentam mudar, eu fico, porque não sou eu, é o Senhor, né? Então, celebrando milagres, porque Ele quer operar milagres e maravilhas, Amém. eu tenho certeza. Amém, Glória. nós cremos. Toda semana, através de cada tema, o Senhor quer fazer algo especial. Amém. Né? Foi muito bom, né, poder abrir essa oportunidade, né, que a gente não consegue fazer se não for as Direcionado, estratégias, né? né, direcionada pelo Senhor. Então, assim, estou muito feliz porque Deus, Ele fala. Verdade. Deus, Ele dá estratégia para a gente porque Ele quer ganhar vidas, quer curar vidas, né? E quer libertar. Então, serão temas muito bons para cada um de nós, né? Porque todos os dias a gente precisa de milagres, né? Precisamos de milagre, é verdade. Pastor Luiz, me conta aqui como é que estar liderando hoje uma igreja. Me conta um pouquinho mais sobre a igreja antes da gente entrar nesse tema. Shalom, shalom, mais uma vez. É com muita alegria que estamos aqui nesse momento. E o Ministério Apostólico Leão de Judá, para nós, é um presente vindo diretamente do coração de Deus, porque eu costumo dizer que igreja não se abre, igreja nasce. E essa igreja verdadeiramente nasceu no coração do Senhor. E o Senhor materializou e nos confiou, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma alegria. E completamos agora, no último dia 11, 3 meses, né? Que iniciamos o trabalho. Sim. E nós temos visto ali o que o Senhor Jesus tem feito. Porque interessante quando nós fazemos as coisas pela nossa própria vontade ou direção, ou nosso tempo, as coisas tendem a fracassar. Mas quando nós entendemos o propósito do coração de Deus e colocamos isso em prática, as coisas elas acontecem naturalmente. Verdade. Sem fazer esforço. Só temos que fazer a nossa parte. Porque aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas quando Ele vê em nós, né, essa vontade, esse compromisso, essa responsabilidade de fazer cumprir o ID, aí Ele complementa.
E é isso que nós temos visto, é isso que tem acontecido, e a Igreja Ministério Apostólico Leão de Judá, ela está aberta, porque verdadeiramente foi o Senhor que nos direcionou. Amém. O Senhor nos confiou. Nós E nós estamos cremos. alegres por conta, né, desse presente da parte de Deus. E eu estou muito Queria. feliz, né? Estou mais feliz ainda de fazer parte desse ministério, de ser ovelha de vocês. Amém. Então, pastor, por favor, vamos dar início com a leitura bíblica, por favor. Sim. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a partir do verso 4, acompanhem comigo, por favor, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Profeta Isaías, profeta messiânico, um grande profeta do seu tempo, ele já preveu, já no seu tempo, que aproximadamente 700, 800 anos à sua frente, viria alguém, viria o Messias, viria o Jesus Cristo, Filho de Deus, com essa incumbência, com essa responsabilidade, né, de levar sobre si. Ou seja, Jesus ele veio, né, se materializou como homem carnal para sentir as mesmas dores, as mesmas aflições, mas ele também veio com esse compromisso de nos sarar, nos curar e levar sobre si, né, as nossas enfermidades, as nossas dores. Então, quando nós entendemos que a Bíblia ela nos dá base através da nossa fé, da nossa oração, elevando sempre a Deus através de Jesus Cristo, nós podemos alcançar a nossa bênção, a nossa vitória, né, na área da cura. E hoje existem muitas pessoas enfermas, né, em várias e várias áreas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje um pouquinho nessa tarde. Verdade. Tati, me conta um pouquinho como é que é o seu processo, por que você está aqui hoje? Conta um pouquinho pra gente como é que tem sido seus processos de cura, na verdade. Mas não conta tudo, não. Dá só uma palhinha que daqui a pouco você vai contar o seu testemunho completo, que é um testemunho edificante, um Aleluia. testemunho poderoso, que eu tenho certeza que vai alcançar muitas e muitas vidas. Amém. É verdade, eu sempre que falo sobre cura, eu digo que não é propósito de Deus colocar doença em ninguém. A doença ela está no mundo por conta do pecado, mas nós não somos o nosso pecado, então por isso ele está pronto para nos curar. Amém. E é sobre isso, eu vivi a enfermidade, mas eu acreditei desde o início que essa enfermidade ela não veio para me matar, pelo contrário, ela veio para trazer transformação na minha vida e na vida de muitas pessoas em que o meu milagre pode chegar. É sobre isso. E olha, gente, o testemunho dela é lindo. Daqui a pouco vocês vão ter essa oportunidade de receber, assim como nós também recebemos, né? Vindo aqui com carros, ela já foi contando um pouquinho, a gente já sente aquela emoção, né? Aquela celebração, na verdade. Essa é a palavra. Pastor, qual o significado de cura na Bíblia? Então, a Bíblia ela fala, né, de várias formas, né, sobre cura na Bíblia. E aí ela vai, quando nós lemos esse capítulo, né, o versículo 4 do capítulo 53 do profeta Isaías, é interessante que o Antigo Testamento ele está linkando com o Novo Testamento, né? Ele linka, ou seja, então a Bíblia ela toda, por inteiro, né, ela vai falar de vários momentos, de várias experiências de cura, de libertação e também de cura interior. Mas é interessante que quando eu estava estudando um pouco sobre esse tema de cura, e aí o Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo, ele me conduziu para o Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 4, que fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? Porque há enfermidades que não é para a morte, não é? A enfermidade que não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, né? E às vezes nós não entendemos, mas nós temos que crer que Deus ele tem um controle de todas as coisas. E muitas das vezes ele quer surpreender a ciência, né? O entendimento,
o homem, né? Na verdade, o homem, Deus criou todas as coisas. Então existe, como a pastora falou, existe as doenças, né? Ninguém está livre de doenças, Verdade. né? Mas Deus criou a ciência, dotou o homem de sabedoria, mas Deus, ele é perfeito. E muitas das vezes, em situações, ele quer surpreender para mostrar que ele pode fazer coisas que o homem não pode. O homem é limitado, mas Deus não. Deus é ilimitado, né? Ele vai além, né, do nosso entendimento humano. Então, quando olhamos esse texto do Evangelho de João, no capítulo 11, né, nós vamos ver ali a ressurreição. Depois de 4 dias que Jesus chega naquele lugar, né, Lázaro era amigo de Jesus. E ele chega ali, ele fala, aguarda. Nós iremos lá. Ele dorme, mas no entendimento dos discípulos seria um sono normal. Para Jesus não, Jesus sabia que ele estava morto, mas com toda a calma, com toda a sabedoria divina, ele, né, fez o que tinha que fazer ao seu tempo e ele, né, se deslocou para aquela aldeia de Betânia, sabendo que quando chegasse ali, ele iria operar um milagre. E foi assim que aconteceu. E ali, todos que estavam presentes pôde ver, né, aquela cura, não só uma cura, mas uma ressurreição, porque Lázaro já estava morto. E ali você imagina, né, a repercussão que a palavra que Jesus, através dos seus ensinamentos, da cura, da libertação, imagina, naquela aldeia, né, o burburinho, né, se é que nós podemos dizer assim, né, como se propagou o Evangelho e a palavra do Senhor. Amém. Nós estamos vivendo num mundo, né, atualmente, onde as pessoas têm sofrido tantos ataques, né? Ataques mentais, ataques espirituais. E o que a gente mais tem visto ultimamente são doenças da alma, né, pastora? O que a senhora pode me dizer em relação a doenças da alma, pastora? Eu vejo isso como... Às vezes as pessoas podem dizer assim, não, mas ele é crente. E ele é crente e ele está com doença na alma. Então eu acho que muito isso tem a ver com raízes. Coisas que foram lá atrás. Rejeição, abandono, abuso, violência, maus tratos. Sabe? Então, assim, na verdade é uma orfandade. Eu acho que a raiz de todos os males hoje para o mundo, eu creio que a raiz, o ponto inicial, eu acredito que seja a orfandade. A falta da paternidade. Né? A orfandade é a falta da paternidade. E às vezes não a paternidade terrena, porque às vezes nós somos até órfãos de pais vivos. Né? É verdade. E, na verdade mesmo, eu acredito que essa paternidade, de ver Deus exatamente como um pai. Porque a gente estava falando agora há pouco tempo sobre muitas coisas que a gente precisa desconstruir, justamente por isso. Porque, às vezes, por a gente ter um pai ou uma mãe aqui na Terra que nos fez sofrer, que não deu a atenção que a gente merecia, que nos rejeitou, houve violência, houve rejeição, a gente acaba associando isso ao Pai, ao nosso Deus. Sim. Que Deus também é um Deus que pesa, que Deus também nos rejeita. Então, eu acho que isso vem trazendo essas doenças emocionais. Essa falta, sim, né? Porque as pessoas, elas não conseguem ver Deus como Pai. Como Pai. Sabe? Então, eu acho que hoje a raiz mesmo de tudo isso que está acontecendo é por conta mesmo de uma orfandade, de uma Engraçado, falta você de está paternidade. falando aí, eu lembro que teve uma época da minha vida, na minha fase de pré-adolescente para adolescente, onde as pessoas faziam muito... Eu quase não vejo mais isso hoje nas escolas atuais, mas sempre existiu, né, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Cada dia que passa tem ficado mais afastado isso, né? A sociedade tem tentado tirar essa figura materna e paterna. E eu, na minha pré-adolescência para adolescência, eu fiz um questionamento para Deus. E eu falei assim para ele, Deus, como que o Senhor quer que eu te chame de pai se eu não tive um pai terreno, presente, né? Então eu tive essa dificuldade. Olha o questionamento. Essa dor da minha alma ficou durante muito tempo porque eu não conseguia entender essa dinâmica. Como é que eu posso te chamar de pai se eu não tive essa referência
Então eu demorei muito tempo para entender o que era um pai. Mas ele me ensinou, ele cuidou, ele teve essa paciência comigo, ele curou a minha alma. E hoje em dia eu consigo expressar para vocês isso sem chorar. Amém. Porque eu entendi que o Que foi curada. pai é ele. Né? E por isso que a Bíblia fala que ainda... É o Salmo de número 139, né? Que vem falando desde quando ele nos criou, ainda, né? Quando a gente estava no ventre da nossa mãe, ele já tinha... o corpo ainda totalmente sem forma, mas que ele já tinha todos os nossos dias escritos e determinados. Então, na verdade, o nosso pai ou a nossa mãe eles podem até nos rejeitar, nos abandonar. A Bíblia ainda diz assim, pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Mas eu jamais me esquecerei de vocês, porque eu tenho o seu nome escrito no Isso é uma verdade. Mãos, né? Então, E é verdade. E às vezes não valorizamos isso. Verdade. Sabemos que existe hoje, né, uma gama muito grande de falta de paternidade, né? Paternidade mesmo, física, Sim, né? física. E aí onde vem aí a rejeição, onde criam-se essas situações, e aí, na verdade, vai somatizando, né? E aí, aí chega lá na frente, você está com uma série de questões do passado não resolvidas, e aí começa a desencadear vários tipos de doenças. E a doença inclusive mais... física, né, pastor? Sim. E a doença que está em voga é a depressão. Né? Que às vezes você não sabe o que é, não sabe explicar, mas sente um vazio dentro da alma, dentro do peito. E a gente sabe que esse vazio, quem pode preencher é o Espírito Santo. É o amigo Espírito Santo. E a gente ainda tem em relação à depressão, a gente ainda tem um ponto, porque muitas pessoas não acreditam na depressão. Verdade. Não acreditam que seja uma doença, né? Pelo contrário, eles dizem que é uma tolice, né? Você é uma tudo. tolice. Por que você tá assim, né? Você precisa vencer, você precisa... você consegue. E, na verdade, ela é uma enfermidade tão séria como um câncer, como, sabe? Porque e ninguém a gente tá não... livre disso. Exatamente. É verdade. Ninguém está livre disso. Crianças, a gente vê crianças, né? Sim, Crianças Com depressivas. depressivo, verdade. Pastora Joselia, me conta o que na visão pastoral, né, da senhora e do pastor, o que você acha que mais tem adoecido as igrejas nesse momento que a gente tem vivido? Então, realmente é a alma, né? A alma ferida, a cura emocional das pessoas. Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que desconstruir para reconstruir uma mente de Cristo, né? E eu recebi uma matéria que eu queria até ler aqui para vocês, assim, muito interessante, dizendo que os japoneses são obrigados por lei a rir pelo menos uma vez por dia. Tem uma cidade lá, essa cidade chamada Yamagata. Essa cidade aí, as pessoas são obrigadas a rir. E aí eu lendo aqui em Provérbios 17:22, diz assim: o coração alegre serve de bom remédio. Eu falei, caramba, eu linkei, sabe? Eu recebi hoje esse documentário, essa matéria. De bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então, a gente tem que sorrir bastante, né? E primeiro reconhecer que nós precisamos da cura. Porque a doença dá sinais. Você vê, né, a rejeição. A pessoa, quando recebe aquele não, vamos dizer assim, a pessoa se transforma. É como se tocasse na ferida, né, daquela pessoa, e ela se transforma. Aí a gente vê que aquela pessoa ainda tem rejeição e precisa ser curada. Então é isso. Primeiro reconhecer, eu preciso de cura. A gente vê muitas pessoas orando, Senhor, me dá um carro, Senhor, faz isso, aquilo, mas
as pessoas não oram, Senhor, me cura o meu interior. Senhor, me mostra onde eu preciso ser curada ainda. Porque tem muito problema de cura interior, que as pessoas precisam ser curadas. Todos os dias, né, alguma hora da nossa vida, a gente vai precisar disso, de ser curado. Pelo um abandono, né, por alguma perda. Isso. Então, a gente precisa falar, Senhor, traz a cura. Essa cura interior, essa cura da alma, que é uma dor muito forte. Eu também passei pela rejeição, né? Então, era aquilo. Eu também não conseguia falar sem chorar. Hoje eu falo sorrindo, mas é uma dor muito grande. Por exemplo, eu tinha 6 anos quando eu tive que morar na casa da minha irmã, com 6 anos. Então, como se os meus pais tivessem me abandonado, tivessem me rejeitado para eu morar lá com a minha irmã. E até a gente entender isso, leva um tempo. Só mesmo o Senhor Jesus é capaz de entrar na nossa vida para nos curar, né? Para nós entendermos o para quê. Porque depois eu entendi para que o Senhor, né, permitiu que acontecesse isso. E hoje, para a glória do Senhor, eu posso até tratar pessoas que realmente foram abandonadas, né? E hoje eu estou, glória a Deus, totalmente curada. Amém. Porque eu me permiti ser Amém. curada. Amém. Eu entendi o que o Senhor fez através desse afastamento do meu pai, da minha mãe. E glória a Deus por isso. Amém. E assim, e pegando um gancho no que a pastora está falando, as igrejas, né, às vezes, por que as pessoas, igrejas doentes e tudo, porque eu acho que tudo começa no altar. Na liderança, Um altar vertical. sarado, um altar sarado são pessoas saradas. Vai transmitir. Mas, infelizmente, como a pastora falou, se ela não tivesse vivido esse período da cura, hoje ela estaria enferma para cuidar de pessoas. E Não uma teria pessoa como. não teria como. Então, muitas Muito pessoas interessante. hoje, elas estão vivendo isso. São, às vezes, eles eu não estou dizendo que os pastores não possam ser pastores, mas eles Sim. também precisam ser mentorados, precisam Sim. ser cuidados, precisam ser amados, porque eles são tão seres humanos, ou nós somos tão seres humanos, como qualquer outra ovelha. Isso. Mas, às vezes, você não quer... Eu falo isso até mesmo para uma liderança, para pastores que possam estar nos ouvindo agora, porque a gente precisa do nosso tempo. A gente também precisa ser cuidado, a gente também precisa ter, né? Somos super-homens, super-mulheres. Como a própria pastora falou. E a cura, ela é diária. É diária, porque as coisas começam a acontecer, então, e a gente também absorve muitas coisas. São portas abertas. Exatamente. Que vão abrindo. Isso. Então, eu acho que o que tem adoecido muito também as igrejas hoje é o fato de pessoas, líderes enfermos emocionalmente e espiritualmente, e por N situações, que não cabe a gente falar, mas por N situações, e isso também adoece muito a igreja, porque meu marido costuma dizer muito isso, né? As ovelhas, elas costumam ser o rosto do seu pastor. Sim. E é uma verdade, né? É verdade. Interessante que a Ana Rafaela, né, ela fez esse breve comentário aqui no início, e dizendo que ela passou por esse processo e ela foi curada. Se ela não tivesse sido curada, como que ela estaria agora, nesse momento, tratando um assunto tão importante e de grande relevância, né, como esse tema, se não tivesse sido tratada, curada lá atrás? Então, hoje, ela pode, né, participar de um momento como esse, de uma gravação de um podcast que tem uma relevância, uma importância grande, né, porque ela sabe que ela foi tratada nessa área. Então, hoje ela pode falar desse assunto. E nós precisamos verdadeiramente abrir o nosso coração, não porque somos líderes, né, mas somos seres humanos, né, passíveis de ser atingido, né, de absorver algum tipo de enfermidade. E nós precisamos estar abertos para ser curados, sim, em alguma área da nossa vida que venha a ser necessário. É verdade. A gente não é super-homem nem Mulher Maravilha. É isso aí. É verdade. Sabe que eu vejo muito, assim, as pessoas têm até a dificuldade de entender o que é a cura, né?
a primeira pessoa precisa entender do que ela precisa ser curado. Então, assim, pastor, como que a gente consegue reconhecer que nós estamos doentes? Seja emocional, seja ferida da alma, esses tipos de curas que nós precisamos. Como é que a gente consegue reconhecer isso? Que estamos doentes, a gente chegar ao ponto de falar assim, eu estou doente, preciso de ajuda. Como que o senhor pode me descrever isso? Então, esse é o grande ponto, né, desse tema de hoje, né? Celebrando o milagre da cura. Porque toda e qualquer enfermidade, normalmente, né, a rara enfermidade que ela apresenta já com uma forma já terminal. Existe? Existe. Né? Nós, inclusive, passamos por uma experiência recentemente da cunhada da pastora que morreu praticamente e faleceu, veio a óbito em 40 dias após aparecer a enfermidade, né? E a gente orava... Mas já havia dando sinais. Sim, mas até entender o que era, né? Ou seja, foi para o médico, mas logo depois que apresentou, foi tipo 30 dias, 40 dias, já veio a óbito. Mas o importante é a gente entender da necessidade que precisamos de ajuda, porque quando vem alguma enfermidade, ela vai dar algum sinal, seja ela qual for, seja uma enfermidade, né, mais, vamos dizer assim, com mais intensidade, ou uma enfermidade na alma, né? Porque às vezes você se abate, às vezes com uma tristeza, com alguma coisa que acontece ali no seu cotidiano que te abate, mas depois você ora, né? Principalmente se for evangélico, se for crente em Jesus, você vai orar para que Deus venha repreender aquele mal, mas às vezes as pessoas às vezes se fecham de tal forma e elas não procuram ajuda, e às vezes nem ajuda médica, porque, claro, a ciência, os médicos, o homem está aí para isso, né? Os remédios, né? Uma evolução muito grande, mas sabemos que existem casos e casos. Então, quando nós abrimos o nosso coração e entendemos que estamos enfermos em alguma área e procuramos ajuda, porque às vezes é um psicólogo, às vezes enfim, em algum profissional. Né? Algum profissional de área da saúde, bucal também, né? Porque a Tatiana também cuida da boca, né, Tatiana? Então, assim, também, existe a cura também para isso, né? O importante é a pessoa identificar o que ela está passando. O que eu penso é que tudo na nossa vida existe uma palavra chamada prevenção. Sim, verdade. Se você tiver uma vida preventiva, se a gente cuida do nosso carro, se a gente for viajar... Nossa, eu estava pensando nisso. A gente não tem que olhar o pneu, a gente não faz uma prevenção. Eu falo que tudo na nossa vida, tanto na nossa vida emocional, quanto na nossa vida física, quanto na nossa vida espiritual. A gente precisa, como a pastora falou, a gente começa a dar sinais. O carro começa a dar sinal. Por exemplo, quando a combustível está acabando, aparece lá a luzinha laranja ou vermelha, ele acende e avisa o que está acontecendo. Na nossa vida não é diferente. Alguma coisa está te tirando. O fato de a alegria que você tem, de repente você começa uma tristeza hoje. Daqui a 2, 3 dias você está nessa mesma tristeza. Isso não é normal, você não é assim. Então são sinais que a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Porque a gente sabe que, eu sempre, quando eu passei pela enfermidade, eu falei sobre isso. Eu falei que a gente precisa buscar a Deus independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Sim. Porque quando o dia mau chegar, porque não é uma palavra de derrota, mas a gente sabe que o dia mau ele chega. Sim. Até porque Paulo diz isso em Efésios. Revestivos de toda a armadura para que possa resistir ao dia mau. Então a gente sabe que o dia mau ele chega para cada um de nós. Então de que forma que espiritualmente a gente pode se revestir para que o dia chegar e a gente permanecer firme de pé? Oração, jejum, palavra, busca. Então assim, isso é uma vida preventiva. Preventiva. Você está assim, verdade, né? Então, ótima observação. Muito bem colocado. Isso aí, Pastor, o que Jesus fala a respeito da cura? Então, antes do senhor responder isso, existe um grande questionamento. Jesus ainda faz milagre, gente? Com certeza. Jesus ainda cura? Eu também sou prova. Então agora o senhor pode responder, pastor. O que Jesus fala sobre cura na Bíblia? Mateus 11, 28, acho que explica muito bem isso, né? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, é palavra, né? Então, quando eu fico até assim,
extasiado, né, quando eu falo, né, da palavra de Deus, porque esse é alimento para a nossa alma, para o nosso corpo físico. Né? Então, quando você está expressando, você está liberando para quem estiver ouvindo que Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, Ele pode nos alcançar, independente daquilo que possamos estar passando momentaneamente. Né? Mas quando nós damos um passo em direção a Jesus, você pode ter certeza que você vai receber algo de bom, né? Você vai receber algo de bom, você vai receber a cura propriamente, você vai receber um fortalecimento, porque é certo que você talvez precise buscar um médico, né? Ajuda médica, um psicólogo, enfim, dependendo da área que for, mas saiba que o caminho, a verdade e a vida, né? Ela vem através de Jesus Cristo. Entendeu? Então, quando nós entendemos e nos fortalecemos espiritual, a enfermidade ela pode até chegar. Mas aí o próprio Espírito Santo vai te dar direcionamento, vai te dar condições espirituais para você se fortalecer nele, não é em você. Amém? Amém. Tati, quero ouvir de você. A Tati, ela tem um testemunho tão lindo e a gente fica assim extasiada de ver o quanto Deus fez por ela, né? Amém. Teve uma vez que eu encontrei a Tati, eu ainda não sabia, né? Eu ainda não sabia da doença dela, né? E eu encontrei a Tati, ela estava muito magrinha, né? E aquilo me deu uma aflição muito grande. E eu falei, Tati, eu não sabia, sabe? Eu fiquei assim com o coração muito dolorido, porque se eu pudesse eu pegava a Tati no colo, né? E minava ela, eu fiquei dias remoendo aquilo, né? E hoje poder estar aqui com você me dá uma alegria muito grande. Eu fico até emocionada, porque Deus, Ele tem curado, Deus, Ele tem cuidado. E Deus, eu posso dizer que você é queridinho de Deus, tá? Amém, amém. Eu posso dizer isso, que você é Glória a queridinho Deus de por Deus. isso. Porque Deus, Ele tem separado presentes para você, né? Amém. O Heitor é um presente É na sua verdade, vida. E também chega a ser uma cura também, né? Eu vou dizer pra vocês que eu vivo de milagres, Vive né? de Eu milagre. vivo de milagres, glória a Deus. A Tati, ela tem um filho especial, muito especial, amoroso. O Heitor, ele é uma criança agora adolescente já, né? Agora Nem mais ele já é criança. adolescente, 15 anos. Agora ele já é adolescente. E então me conta um pouquinho. Me conta primeiro do Heitor, depois você me conta do processo de cura. Tá, joia, tá bom. Então, o pastor estava aqui falando agora sobre Jesus curar, né? Você perguntou, Jesus ainda faz milagre? Jesus cura? E existem três visões, ou vamos dizer assim, 3 teses de pessoas que acreditam que Jesus curou no tempo em que ele passou aqui. Tem outras pessoas que acreditam que Jesus nunca curou, não existe, não acreditam nisso. E tem pessoas que acreditam que, na verdade não são 3, são 4, que Jesus, na verdade, as curas elas cessaram, que chamam de cessacionistas, que são aqueles em que, na época da igreja primitiva, dos discípulos, né, Pedro, Paulo, em que a sombra de Pedro curava e acabou por aí, cessou aí, não existe mais esse tipo de coisa, os milagres não acontecem mais. E tem aqueles que acreditam, como eu e cada um de nós aqui, que batemos na tecla de que Jesus cura e eu sou prova real dessa cura dele. E levo a sério quando ele disse, vocês vão fazer ainda obras muito maiores que a minha. E ele disse que nós tocaríamos em enfermos, seriam curados, né? Tocaríamos em leprosos, seriam purificados, expulsaríamos demônios. Então eu continuo crendo e vivo isso, de uma forma muito viva. Mas realmente eu falo que eu sou vivo de milagres porque, na verdade, eu digo que a isca, para eu hoje estar onde eu estou e fazer as coisas do jeito que Deus tem me chamado, foi com a minha filha, com a Mariana, que hoje vai fazer 18 anos, eu não podia engravidar, eu tinha endometriose, e aí certa vez uma pessoa chegou para mim e disse que se eu me colocasse à disposição do Pai, que Deus abriria, as recompensas chegariam. Olha aí. E realmente foi isso que aconteceu quando eu me dediquei à obra. Hoje, se eu pudesse, eu estaria 100% na obra, mas eu ainda não posso, ainda tenho que trabalhar. Mas assim,
a maior parte do meu tempo eu fico voltada mesmo à igreja, às Servir, iluminadas, ao servir, ao buscar a Deus. Eu tenho muito isso comigo, eu tenho uma seriedade nisso, eu tenho uma disciplina, na verdade, que eu preciso buscar a Deus pela manhã, todos os dias, em primeiro lugar sabe? Aquilo que a gente veio falando no carro, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo que eu preciso Ele vai me acrescentar. Então eu tenho essa disciplina, eu acho que a gente precisa, como crente, a gente precisa ter essa disciplina. Sim. E aí a Mariana foi a isca, sabe? Porque eu não podia engravidar e eu comecei então a me dedicar à obra de Deus e, não sei, acho que 6 meses depois eu estava grávida da Mariana. Então eu digo que ela foi o meu primeiro milagre, né? Ela foi muito sonhada. E aí depois eu disse que nunca mais eu queria filho, porque eu trabalhava muito na época, eu trabalhava muito. Isso era a sua vontade. Isso era a minha vontade, né, pastor? Minha, mas não era a vontade de Deus. Tanto é que não era que quando, antes de eu engravidar do Heitor, a gente fazia uma consagração na nossa igreja e a gente já tinha fechado as portas para ir embora. E a pessoa que pregou falou assim, não, vamos orar antes da gente ir embora. Eu falei, tá, a gente estava eu e juntamente com ele e o pessoal da equipe, né? E aí ele orou, então quando ele terminou de orar, ele disse assim pra mim, olha, Deus vai te dar um varão especial. Eita, Eu nem grávida estava. Como Deus fala, nem né? grávida estava. Olha aí. Isso foi em janeiro, Jesus. eu engravidei do Heitor em maio. Quando foi em agosto, no dia do aniversário da Mariana, a Mariana estava fazendo 2 aninhos. E aí eu me lembro que nesse dia que esse irmão falou comigo, a irmã que estava do meu lado, falou assim, vai questionar não? Você sempre questiona falando que não quer mais filho. Eu falei, não posso questionar porque foi Deus que falou comigo. Já tinha falado. Deus falou comigo. E aí eu fui pra casa e ninguém entendeu do varão especial, mas eu entendi. Falei, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Meu Deus. E aí quando foi no dia do aniversário da Mariana de 2 aninhos, eu fui fazer uma ultrassonografia chamada de translucência nucal, que é para você ver se há alguma, alguma anormalidade, alguma coisa, alguma diferença. E aí realmente deu uma diferença muito grande. E era menino mesmo, né? Quando eu vi assim, ele viu primeiro que era menino, depois que era... E aí o médico ficou muito assustado, que era um médico muito conhecido da família. Minha irmã estava comigo nesse dia, porque meu marido já estava com a minha filha no aniversário, já tinha ido. E eu precisava fazer essa ultrassonografia até aquele dia, por conta do tempo, né? Que só pode fazer até 12 semanas. E aí eu virei pra minha irmã e falei... Aí ele falou assim, mas você fica tranquila e tal. Eu falei, não, doutor, tá tranquilo. Não se preocupa não, tá tudo bem. Aí eu saí de lá, minha irmã falou assim, não, peraí, não tá tudo bem. Como assim? Aí ela, Tati, deu muita diferença. Aí eu falei pra ela, eu falei assim, olha só, nós estamos indo pro aniversário da Mariana. Nós vamos tomar banho, vamos pra festa, você vai passar uma borracha, esquecer o que aconteceu. Vamos viver o aniversário da Mariana. O Washington não tá aqui comigo, você não vai falar nada, até porque depois eu vou conversar com ele. Você não vai falar com meu pai, certo? Certo. Fui embora, fui viver a minha vida. Fui curtir o dia do aniversário da minha filha. Dormi, no outro dia eu chamei meu marido para conversar. Aí ele falou assim pra mim, só que naquele tempo meu marido ainda não tinha vivido o que eu já estava vivendo. E assim, o meu marido veio assim, eu acho que sempre foi muito centrado, sabe? Sempre foi muito, acredita na Bíblia, acredita, mas assim, não tinha aquela... vivido ainda essas experiências. Né? E quando eu falei com ele, eu falei assim, aí ele falou assim, não, mas Tatiana, isso é uma suposição. Eu falei, não, é real. Não, mas eu falei, vai acontecer. Aí ele, não, mas eu falei, eu não tô sendo pessimista. Vai acontecer. Deus já avisou. Só que eu não falei pra ele que Deus tinha falado comigo, sabe? Aí ele falou assim, por que você tá falando isso? Eu falei, porque vai acontecer. Porque eu ia falar e ele não ia acreditar naquele momento. E aí, desde quando eu descobri, né, assim, que eu estava grávida e confirmou, eu comecei a jejuar pela vida do nosso filho e pela nossa vida. Então, toda quinta-feira eu jejuava pela vida do meu filho. E aí o Heitor nasceu com síndrome de Down. Só que ele realmente é uma criança que tem a característica Down, ele tem a dificuldade intelectual, mas assim, o Heitor é uma criança que não trouxe nenhuma anomalia da doença, né? Que não é doença, a síndrome não é doença, a gente até fala, até foi uma má colocação minha, porque não é uma doença, é uma síndrome. É uma síndrome. Acabou, uma síndrome, ele veio com uma diferença no cromossomo 21, formação, né? E aí, o Heitor não tem problema de coração, nada, o Heitor nunca foi internado, o Heitor não tem absolutamente nada. Estuda em escola inclusiva, o Heitor tem... Na igreja, ele é um ativador profético, ele é um ativador, nós tivemos agora. Isso também foi
aquilo que foi falado, profetizado. Obrigada foi profetizado lá atrás, quando eu ainda não estava grávida, porque ele disse, olha, é um varão especial, mas através da vida do seu filho. Muitos chegarão ao conhecimento da verdade, muitos chegarão a conhecer a Cristo de verdade. Ele tem sido, né, um propagador do evangelho. Sim, ele é total. Ele é Nós tivemos agora numa escola de discípulos lá na igreja, a escola de sobrenatural, que veio uma igreja da Bethel, lá da Califórnia, e o Heitor, por várias vezes, ativava o próprio pessoal da escola, sabe? Por várias vezes. Ele ativou. Tem vídeo dele, depois está lá no Instagram. Muito bonito. Ele chorando mesmo, ele sentindo a presença do Espírito Santo. E aí, no final, a gente já tinha praticamente acabado tudo. Daqui a pouco o Heitor me sobe no altar e ele movimenta e todo mundo começa a pular. E aí quando foi 1h da manhã, eu falei, meu filho, vamos embora? E ele virou pra mim e falou assim, já? Mas interessante, eu quero fazer um contraponto na colocação da pastora, que é muito interessante, agrega muito, né, com o tema dessa tarde, mas o interessante é que a pastora, ela recebeu uma palavra profética. Né? Ela recebeu uma palavra profética. Ela tomou posse daquela palavra. E aí, através da sua fé, foi realizado. O que eu quero dizer com isso? Muitas palavras proféticas elas são liberadas. Porém, às vezes, determinadas pessoas que as recebem, elas criam uma divisão entre a palavra profética, né, aquilo que está sendo liberado da parte de Deus para a pessoa às vezes não recebe. Por quê? Porque não coloca a sua fé em ação. Então, quando você recebe a palavra profética através da sua fé em Jesus e pratica, o milagre acontece. Porque se você não viver, não receber, não colocar sua fé em ação, você simplesmente pode não receber aquela palavra profética, aquela palavra que foi liberada para a sua vida. Entende? E muitas vezes também, pastor, a gente está muito acostumado a receber uma palavra profética boa, né? De coisas boas. Né? E quando vem... eu sempre faço muito um paralelo das coisas que Deus fala comigo com o que a Bíblia também diz. Né? Quando Deus falou que me daria um varão especial, eu me lembro de Jesus quando estava sendo apresentado no templo. E que foi falado que sobre ele passaria uma espada. Gente, imagina para uma mãe... Maria recebeu uma palavra como aquela. Mas era uma palavra que, a princípio, meu Deus, talvez ela não tivesse noção, como eu também não tinha noção de como seria. Né? Você ter um filho especial. Então, a minha oração a Deus, nos meus períodos de jejum que eu fazia, era, Senhor, nos dê condições físicas, emocionais, financeiras, porque a gente não sabe o que vem por aí. A gente não sabia o que aconteceria com Jesus, a gente não sabia. Claro que vinham, né, os profetas, né, do Antigo Testamento declarando que iria acontecer, mas de fato, né, ela não sabia que o filho seria crucificado, que sofreria, que colocaria uma coroa de espinhos, que carregaria aquele peso da cruz, né, aquela dor que imagina para uma mãe, que a gente, por muito menos, quando o filho nosso está resfriado, a gente já quase morre por eles. Imagina uma mãe assistindo aquilo tudo, mas saber que por aquilo haveria salvação ao mundo. Então, quer dizer, Deus não nos dá nada que não tenha algo maior e melhor. Ele conhece nossa estrutura, assim, né? Conhece aquilo, tudo que possamos suportar. É isso aí. E aí, depois de o Heitor já com 13 anos, que eu descobri o câncer. Aí foi uma outra história, uma nova história. Outro processo. E assim, não diferente. Antes de descobrir a enfermidade. Eu sempre falo uma coisa, sabe? Eu sempre penso assim, Deus não é um Deus de surpresas. Deus é um Deus que nos surpreende. Porque Deus, ele vai nos dando, vai nos mostrando, olha, de alguma forma, talvez a gente não entenda naquele tempo, mas depois que tudo acontece, não é que Deus falou, gente, que isso ia acontecer? Mas olha, ele fez infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente imagina. Porque assim, talvez... Se eu permitisse que a enfermidade ela realmente tomasse conta de mim, eu não estaria nem aqui conversando com vocês hoje. E assim, os sinais foram vindo. Uma vez eu preguei nas Iluminadas lá na igreja, saí de lá e fui de carona para uma das esposas dos pastores lá da igreja. E quando eu estava quase deixando ela em casa, ela falou para mim que conforme eu estava lá em cima pregando, ela me via de salto alto
E eu prego muito salto, né? Sim. Não tenho dificuldade nenhuma de pregar de salto, né? Eu prego muito salto. Eu ando de salto, eu Vocês sempre lembro. duas, você é a pastora E aí- Giseli. A gente não desce. Eu Não, pois é, tenho- e eu aí tenho- ela Se eu vinha. chegar aqui, ó, a unha de vocês, eu já vou ficar feliz. E aí, aí ela falou que me via saindo, descendo do salto, tirando o salto, e andava por uma rua de pedras. E no final dessa rua, era uma rua, ela falou, ela não era uma rua muito curta, mas no final você entrava num piso que ela falou, eu nunca vi esse piso na minha vida, que refletia você, ela falou, refletia a sua imagem, só que Jesus vinha e colocava sapatilhas de bailarinas sobre você e dançava com você. E eu não tinha entendido absolutamente nada. Meu marido ainda, meio cético nessas histórias todas, ele falou assim, de onde que ela tirou isso aí? Eu falei, meu filho, olha só, se Deus deu, Tá espera viajando. acontecer, né? Quem sou eu, né? Mas nunca na minha cabeça passou que fosse isso. E aí, uma vez, eu estava atendendo meu consultório, meu celular tocou. E uma pessoa, minto, tocou não, chegou mensagem, né? E a pessoa perguntou se eu podia atendê-la e tal, tudo bem. Aí ela atendia ela a primeira vez, na segunda vez, foi logo pós-pandemia, plano de saúde eu estava sem, porque a gente fica muito tempo sem trabalho, aquela coisa toda, né? E aí ela foi, na segunda vez, ela falou assim pra mim, essa moça, ela chegou, ela tinha um conhecido em comum comigo, foi ele que passou meu contato para ela, porque ela era da igreja da Barra da Tijuca, eles da igreja, a igreja da Barra, mas ela morava em Nova Iguaçu. E aí, perto do consultório mesmo, e ela foi, perguntou se conhecia, ele falou que conhecia e tal. E aí, ela foi, na segunda vez que ela foi, ela falou assim pra mim, se a senhora souber de alguém que precisa de um plano de saúde, eu tô com um plano de saúde, eu sou corretora de seguros e tal, de plano de saúde, e eu tô com um plano carência zero. Aí eu falei pra ela assim, o que significa carência zero? Aí ela falou assim, você vai usar o plano, primeira vez que você pagar, você já começa a usar o plano, só não cobre parto. E bom, já passei da fase, não quero, agora já não quero mesmo, né? Que já sou ligada no céu e na terra. Então não tem como. E aí eu falei assim, tá bom, vou conversar com meu marido. Isso era no dia 9 de março, época Dia Internacional da Mulher. E aí a gente ia receber uma pastora do Rio Grande do Sul e tal. E aí, só que o dia de fazer o plano, até aquele dia. Eu não tinha outra data. E aí eu cheguei em casa, conversei com o Austin. O Austin falou, Tatiana, eu falei, pensa. Eu falei, Austin, não dá pra pensar muito não, agora ou nunca. E assim, eu falei, já tô com 46 anos. A gente que é mulher com diferença hormonal, menopausa, aquelas coisas todas. Liguei pro meu irmão, que meu irmão tinha um plano, o mesmo que eu tenho hoje. E aí eu falei com ele falou assim, meu irmão nem crente é. E ele falou assim pra mim, se eu fosse você, eu faria isso aí. Porque ele ainda falou, usou essa expressão, minha irmã, você já é mulher, a minha mãe faleceu de câncer do estômago. Então a gente tem histórico, né? Então assim, minha irmã faz, porque, sabe, você já tá numa fase de entrar na menopausa e tal. Eu falei, eita, mas eu nem ouviu falar isso com meu marido, né? Mas tudo bem. E aí eu fui lá na igreja mesmo, eu não sabia se eu dava atenção pra preletora, para as meninas que vinham falar comigo, ou se eu fazia o plano, e eu tava lá digitando, eu falei, Washington, um comprovante de residência, tem aí? Tem um velho aqui no meu celular, manda pra mim que eu tenho que mudar pra lá. Enfim, fiz o plano dia 20 de março. Paguei o primeiro boleto dia 20 de março, fiz no dia 9, né? E dia 20 de março eu paguei o primeiro boleto, quando foi no dia 20 de abril eu descobri o câncer. E eu hoje digo que eu sou uma mulher milionária, porque se eu fosse hoje, claro que eu jamais teria condições de pagar um tratamento particular. Então, assim, eu fiz todo o meu tratamento e o plano nunca negou sequer uma injeção. Nunca. Eu fiz todo o tratamento VIP. Trabalhei em consultório. Foi todo em clínica. Eu tive os melhores médicos. A minha ginecologista me indicou o marido dela, que era o mastologista. Ele não tinha plano. Ele me indicou uma pessoa da confiança dele que tinha o plano. Depois eu fiz aí passei por todo o processo. Fiz a quimioterapia, fiz a radioterapia, fiz a cirurgia conservadora. E aí, essa cirurgia é um detalhe também que eu preciso depois falar para vocês, que foi um milagre lindo que Deus fez, espiritualmente falando. E, enfim, até o que o plano não cobria, que era algumas coisas da cirurgia, o plano me ressarciu em 100%. Meu Deus. Eu fiz a cirurgia em dezembro, em janeiro o dinheiro estava na minha conta. Então, assim, Deus não vai nos impedir de passar pelo vale, nos impedir de entrar na cova dos leões, nos impedir de estar na fornalha, mas o quarto homem está com a gente, sabe? Ele vai à frente. Ele vai, sabe, pastor? É uma coisa assim. Então, são essas experiências que você fala assim, gente,
só você vivendo. Surreal, né? Assim, e Deus, assim, em sonho, Deus se apresentava para mim. Ele me dava capítulo, versículo, o número, o livro, o capítulo e o versículo. Antes de eu descobrir, ele me deu Jeremias 33:3. Nossa, Clame a vamos. mim que responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Depois, já no meio da enfermidade, ele me deu Mateus 7:7. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, a porta se abrirá. Buscais e encontrareis, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que Meu bate a Deus. porta se abre. Aí no final de tudo, ele me deu Zacarias 10:10. Eu estava na 4ª sessão de quimioterapia. Aí eu fui, Zacarias 10:10 eu não conhecia. Mateus 7:7 eu sabia. Aí eu falei, se eu não sei Zacarias 10:10, mas eu vou lá. Eu fui, quando eu abri, eu falei, Senhor, se o Senhor não me falasse, ia passar como um texto, tipo genealogia, que você passa um pouco assim, sem dar atenção. E aí eu fui, quando estava lá, eis que eu te tiro da terra do Egito e te levo para a terra do Líbano e de Gileade. Amém. Quando ele falou, te tiro da terra do Egito, te levo para a terra de Gileade, eu falei, o Senhor está me tirando da terra da escravidão, da terra da dor, da terra da opressão, da terra da enfermidade, da terra da angústia, da aflição, e me levando para a terra de cura. Porque Gileade é onde tem os melhores remédios. Há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Coisa linda, né? É muita coisa linda. Isso ele foi me dando em sonho. Em sonho ele foi me mostrando isso, sabe? Então, e aí, assim, só para eu fechar aqui para vocês, e eu libero para vocês falarem, quando eu estava em São José dos Campos, num evento chamado VOA, que é Voz Profética, né, com o pastor do Canadá, da Igreja do Aeroporto, pastor Randy Clark, ele foi e me falou sobre... a gente passou... Esse dia eu ia fazer, essa semana, a última quimioterapia. E eu pedi à minha médica se eu podia ir fazer a quimioterapia na semana seguinte. Eu falei, eu preciso estar lá. Eu preciso estar nesse meio de cura, de profético, de avivamento. E aí ela falou, pode ir, faz a quimioterapia na semana seguinte. Porque, assim, eu fazia quimioterapia segunda. Terça eu estava bem, quarta eu estava bem. Quando ia dando quarta depois do almoço, eu ia caindo. Por exemplo, a essa hora você já não conseguia mais falar comigo. Aí era quarta, quinta, sexta até essa hora. Quando ia dando 4 horas da tarde, eu já ia voltando à minha normalidade. Vida que segue. Sábado na igreja, domingo na igreja, segunda e por aí ia. O negócio, não parei nenhuma vez. Não parei, continuei com o ministério. Meu pastor me pediu, chamou meu marido, eles foram tomar um café fora dentro da igreja. Falou, Washington, quer que eu peça a Tatiana para parar? A gente para, pastor, não faz isso com ela. Se eu fizer isso com ela, o senhor vai matar ela. Deixa ela. Se ela pedir para parar, ela vai pedir. E aí eu não quis parar, eu continuei com todo o trabalho. E aí fui para esse evento lá. E aí eu cheguei lá, primeiro dia, segundo dia. No segundo dia a gente almoçou, depois do almoço tinha uma plenária, porque são vários auditórios, né? E aí tinha esse auditório e eu falei que eu queria assistir a pastora da Austrália. Eu me senti muito à vontade, muito. E aí ela prega manso, sabe? E aí ela falou sobre moeda de troca aquele dia. E ela disse assim, algumas pessoas elas vão passar por algum processo para que você não precise passar. Aí aquilo ficou guardado na minha mente, né? No final ela começou a liberar palavras de conhecimento. Às vezes as pessoas perguntam, o que é palavra de conhecimento? Assim como Deus dá dom de línguas, dom de profecia, dom de ensino, Deus também te dá palavras de conhecimento. Ele vai mostrar para você, às vezes, milagres criativos, pessoas que a perna está curta e a perna, sabe? São coisas assim, a gente vê isso, eu vi isso. Então, são coisas lindas. E, assim, às vezes você está com uma visão, ele te dá uma visão aberta de uma pessoa que está dentro de um lugar e ela está sentindo alguma coisa, ou então você vai tocar em alguém, a pessoa vai ser curada. Então, ela começou a liberar a palavra de conhecimento e ela falou assim, ela vai falar câncer na mama direita, câncer na mama direita, câncer na mama direita. Aí ela, hérnia. Eu falei, hérnia? Que hérnia? Meu Deus, o que é isso? E aí, eu olhei para meu marido e falei, Washington, você tem uma hérnia. Aí ele... eu tenho uma hérnia. Tatiana, eu tô tão focada em você. Eu falei, pois é, vai lá. Aí ele falou assim, não. Eu falei, vai lá, rapaz, vai lá. Aí ele foi. E aí, dessa vez, ela até pediu, todas as pessoas que ela foi chamando ficaram lá embaixo, mas o Washington, ela pediu para subir. Quando o Washington subiu, ele virou para a intérprete e falou assim, em vez de orar por mim, podia orar pela minha esposa, porque a minha esposa está com câncer. Aí a intérprete se assustou, que é até a esposa do pastor Carlito Paz. E ela falou assim, mas ela tá aqui? Tá. Ela pode andar? Pode. Quando ela me viu cheia de cabelo, depois eu conto o milagre do cabelo, e ela virou e falou assim, ué. Aí ela virou e falou assim, Tatiana, você pode vir aqui? Eu fui, o auditório estava cheio. E aí ela orou por mim, e eu fui tomada pelo poder de Deus, eu tive mais um encontro com ele. Eu falei que eu já tive vários encontros com ele, depois de tudo isso, né? E aí, quando eu fui arrebatada, e quando eu voltei,
tinha uma irmã que estava atrás de mim e ela perguntou se eu sabia falar inglês. Aí eu brinquei com ela, falei, more or less, mais ou menos. E aí ela foi, chamou, eu achei que ela fosse embora pro lado dela, eu fui pro meu. E aí quando ela, de repente, vem com uma intérprete e ela falou para mim assim, olha, eu sou de Ohio, nos Estados Unidos, meu nome é Jaqueline, e eu tô aqui para dizer para você que há 10 anos eu sofri o câncer de mama, eu perdi as minhas 2 mamas para que você não perdesse a sua. Forte demais, hein? Ou seja, eu fui a sua moeda de troca. Meu Deus, que experiência, hein? E é sobre isso. Eu não perdi a minha mama, gente. Meu Eu não Deus. perdi. Nem sequer um quadrante, como o médico falou que eu ia perder. Então, assim, é o sobrenatural que eu tô vivendo, sabe? Aleluia, glória a Deus. São experiências Olha. lindas que Deus tem, sabe, assim. E eu hoje, eu creio que, por exemplo, eu vivi a quimioterapia, a radioterapia, eu vivi a cirurgia, para que mulheres que eu possa hoje orar, elas não precisem viver o que eu vivi, sejam curadas antes disso tudo acontecer. E eu posso dizer para você que pelo amor dele, pelo cuidado dele, eu tenho tocado em vidas e muitas mulheres e muitas pessoas têm Olha aí. sido curadas. Olha a experiência. Sabe? Muitas Olha o curas, propósito de muitas Deus. curas, muitas, não são poucas. Curas de Deus, tudo que você ele- possa imaginar. Câncer de mama, câncer no abdômen, cálculo renal, problema de coluna, labirintite. Muitas. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Mas nós não podemos deixar de falar de uma mulher super conhecida da Bíblia também, né? Foi a mulher do fluxo de sangue. Aonde eu também pude experimentar, sabe, Tati? Vivi isso no altar da nossa igreja, Glória a Deus. onde Deus me curou da endometriose. No Aleluia, altar verdade. foi uma experiência também, assim, maravilhosa. Foi E o que me deixa fascinado nesse texto é que quando Jesus fala assim, quem me tocou? Quem me tocou? E a multidão, ao mesmo tempo, espremia. E aí os discípulos perguntam, mas a multidão te oprime. E tu pergunta, quem te tocou? E ele fala assim, não, de mim saiu virtude. Virtude. Só o que a gente precisa é ter a disposição, né, de buscar igual você fez, de acreditar, de Meu Deus. resistir, né? Ter essa resiliência, não, eu vou buscar. Porque Deus faz, Deus ainda continua fazendo. Continua. É só você que está aí do outro lado, nos ouvindo, acreditar, buscar e crer que Deus ainda faz. A gente precisa entender que realmente o processo ele não é fácil. Entre você descobrir e chegar até O a dia do promessa, milagre é o doloroso. processo não é fácil. Eu falei do cabelo que eu fiquei porque eu decidi, porque eu podia deixar o cabelo cair. Mas a gente que é mulher, eu já corri o risco de perder a mama, Sim. né? Já é uma O característica. emocional já fica bem Já abalado. fica mais o cabelo, sabe? Então, assim, eu sempre tive um cabelo muito bonito, eu sempre tive muito Sim, cabelo, sim. sempre tive muito cabelo. Meu cabelo, quando eu comecei a fazer a quimioterapia, era praticamente... Enorme, eu lembro. Era enorme, estava enorme meu cabelo. Então, assim, eu tinha muita... eu não é que... Eu não tinha problema, mas assim, eu falei, mas se hoje eu posso, se hoje tem... Aquilo que a gente está falando, tem a ciência a nosso favor. Né? E eu sempre orei muito sobre isso. Falei, Senhor, se eu tiver que passar pelo processo, porque eu ainda creio na minha cura sem precisar passar por nada. Porque o nosso pastor foi curado sem precisar tomar uma medicação. Verdade. Na mesma época que eu sofri o câncer, meu pastor também descobriu um de intestino Foi. e ele foi curado instantaneamente. Aleluia. Sabe? Então, assim, mas eu falei, se eu tiver que passar por todo o processo, abençoa, assim, eu coloco os melhores médicos, os melhores enfermeiros, eu sempre pedi a Deus isso, o melhor lugar, que seja um lugar acolhedor, que seja um lugar que eu possa. E aí eu descobri que existia uma touca, que eu chamava ela de Frozen, porque ela era uma touca congelante. Sim, E eu usei aquela touca, pastor, durante todo o meu período de quimioterapia. Interessante. As 6 sessões que eu fazia, e eu ficava durante 6 horas com ela na minha cabeça. Porque eu entrava para fazer a quimioterapia, 1 hora antes eu colocava a touca, 1 hora depois a medicação entrava, quando a medicação acabava, que eram 4 horas, que eram 4 frascos de medicações, e quando terminava as medicações era mais 1 hora com a touca. Eram 6 horas com uma touca a 21 graus abaixo de zero na minha cabeça. Totalmente, eu tirava, o cabelo estava igual uma pedra. E aí eu falava assim, Senhor, se teu filho foi colocado sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, quem sou eu para não suportar? Além de congelante, ela era barulhenta e pesada. Eu ficava com a cabeça tortinha assim, ó. Tentava arrumar a cabeça, não conseguia assim. Aí
Enfim, as pessoas falavam assim, mas e a imunidade? Gente, Deus é tão lindo que a minha imunidade nunca caiu. Eu nunca fiquei resfriada sequer. Nada, absolutamente nada. Várias pessoas no período de quimioterapia vão parar no hospital, né? Acontece da imunidade cair, muita febre, afta na boca, enfim, não tive nada. Tinha uma afta ou outra, mas nada que me impedisse de comer. Então, assim, foi tremendo, foi muito forte o que eu passei, mas, assim, uma experiência Aleluia, Muito glória bonito. a Deus. Então, Parabéns. É a celebração, né? Nós temos Vamos que celebrar. vamos celebrar A gente- o milagre. As pessoas têm esquecido disso, de celebrar essas conquistas que Deus tem feito, né? E eu estou muito feliz pela sua recuperação. Amém, amém. Eu ficaria aqui horas te ouvindo, horas, porque eu sei que tem muitas e muitos testemunhos ainda, experiências, né? muitas Mas experiências. vai voltar, né? Mas você vai voltar. Em nome de Preciso que você volte, porque você ainda tem que contar o mistério lá das máquinas, da ressonância. Você tem que contar isso, porque Eu só queria- isso é maravilhoso. Eu só queria, assim, só para fechar sobre o processo, que muitas vezes a gente pensa assim, eu me lembro que a palavra que Deus me deu nesse período, porque o meu pastor foi curado de forma instantânea, mas eu não. Eu precisei passar pelo processo. E isso foi uma palavra declarada para mim através do pastor, que eu falei para você, que teve lá na igreja, um dia antes de eu começar a primeira quimioterapia. E quando ele orou por mim, ele falou assim para mim, você acredita que uma pessoa pode ser curada instantaneamente? Eu falei, creio. Mas você acredita também que uma pessoa pode passar pelo processo e durante o processo Deus vai curá-la? No final ela vai estar curada? Eu falei, também acredito. Aí ele começou a orar por mim. E a palavra que Deus deixou para mim foi justamente João capítulo 9, se eu não me engano, agora eu me lembro, 9 ou 10, que fala sobre o cego de nascença. Acho que é João 9, né? Eu não estou me lembrando bem agora, detalhe. E aí, eu me lembro que Jesus, até os discípulos perguntam, né, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele pudesse nascer cego? Ele disse, nem ele, nem seus pais. Foi para que a glória de Deus se manifestasse. Mas o fato interessante é que fala que Jesus, aí depois disso, né, desse diálogo, Jesus vai, pega, cospe no chão, faz aquele lodo, esfrega nos olhos dos discípulos e pede para que ele vá, do cego, e pede para que ele vá até o tanque de Siloé para que possa lavar o rosto. Aí muitas vezes, Jesus falou assim para mim, você acha que o cego voltou não, né, começou a enxergar, porque ele era cego de nascença. Quando eu esfreguei o lodo, passei a minha mão sobre os olhos dele, ou só quando ele foi se lavar lá no tanque? Porque quem cura não é a água, quem cura sou eu. Mas ele precisou andar o processo todinho até chegar lá, para que ele pudesse enxergar. Mas a cura já tinha sido estabelecida. Então foi isso que eu quero deixar para a gente aqui hoje, nesse dia, sabe? Que a gente pode, seja um tempo de 10 dias, de 15 dias, de 1 ano, de 2 anos, de 3 meses, 6 meses, eu não sei qual vai ser o tempo. Mas entenda que se Jesus falou, já foi estabelecida a cura. É só passar pelo processo e no final você vai ver o seu milagre. Vai Amém. celebrar o seu milagre. Celebraremos. Todo o processo, né, faz parte de um grande milagre, De um grande né? milagre. Glória a Deus. Pegando esse gancho aqui, que estamos já chegando no Já final, estamos, né? Eu quero ler de novo aqui no capítulo 53, né, do profeta Isaías, né, só para alinhar com tudo isso que foi dito, tudo que foi falado, pela experiência que a pastora viveu, que é grandiosa, e saber que Deus ainda cura, Deus ainda salva, Deus ainda liberta, né? Nós precisamos ficar atento e colocar, né, tudo diante do Senhor para que Ele venha verdadeiramente a fazer o milagre acontecer. Quero ler de novo. Verdadeiramente, olha como diz a palavra, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, Jesus, o profeta Isaías apontando para Jesus, né, que Ele levaria todas as enfermidades e todas as nossas dores. É claro que quando a enfermidade vem, como foi dito, muito bem colocado pela pastora, existe o processo, né? E Ele pode curar na hora, como também pode curar no processo, e a pastora trouxe um exemplo aqui do cego, né, de nascença. Então, quer dizer, quando Jesus ali untou, passou aquele lodo, o milagre já tinha acontecido, mas Ele falou, vai no tanque para se lavar, ou seja, é o processo. Então, nós entendemos que todos nós ninguém estamos livres, né, de enfermidade e de passar por processos na vida, mas precisamos entender
que nós servimos um Deus poderoso, fiel, capaz de nos surpreender e nos dar a vitória a qual nós precisamos. Amém? Pastor, pra gente já finalizar, encerrar, porque tá acabando. O tempo já foi. Tá acabando. Antes da gente encerrar, eu só queria deixar aqui registrado que a empresa de vocês, né, a Sanitiza Tudo, é uma patrocinadora do nosso programa. Eu queria só que o senhor desse uma palavrinha sobre a empresa de vocês, o que ela faz, porque é uma empresa que é comprometida com o reino, que tem atuado, que tem ajudado. Então, pastor, por favor, a pastora Gisele também, se quiser falar. Então, a nossa empresa, Sanitiza Tudo, que é uma empresa de controle de pragas, né, que está aí no mercado e para surpreender, né, até a natureza humana, ela foi gerada exatamente em 2020, na pandemia, onde eu já tinha uma outra empresa desde 98 e Deus simplesmente me tirou de lá e no 2020 startou, né, esse novo projeto e nos confiou. E eu mais rapidamente peguei a pastora e falei, você vai comigo. E hoje nós estamos juntos, trabalhando, né? Então é uma empresa comprometida com o reino, porque Deus ele não faz nada sem propósito. Deus sabia que lá na frente ele nos daria ele nos confiaria uma igreja, né? Mas que essa igreja também precisaria da nossa ajuda, né? Ou seja, do nosso empreendimento, né? na área financeira. Então, ele nos deu lá atrás, em 2020, algo que agora está servindo, né? Porque nós sempre fomos dizimistas, sempre fomos ofertantes para a glória de Deus, mas nós estamos agora dizimando, canalizando, né, todos os recursos exatamente para esse projeto que ele nos confiou. Então, Deus é lindo, né? Então, é uma empresa comprometida com o reino, né? E nós temos apregoado a palavra feito ide dentro da empresa, fora da empresa, porque essa tem sido nossa oração. Uma empresa atuante que atua em todo o Rio de Janeiro. E eu creio que em breve vai ser espalhado pelo Brasil inteiro, né, pastora? Então, passa a rede social, o telefone, como é que a gente encontra vocês? Então, só para lembrar que também fazemos limpeza e higienização de caixa d'água, reservatórios. Sim, né? Para edifícios, né? Tudo, condomínio, hospital, hotel, residências, tudo. Empresa 100% registrada. Totalmente registrada. Qual o telefone, a rede social, o endereço? Então, o WhatsApp é 21 3246 2000. 3246 2000. Onde fica localizada? No centro de Nova Iguaçu, na rua José Alvarez 277. Aliás, ali é bairro Alvarez. Próximo bairro Alvarez fórum, é só uma rua. Próximo ao fórum. E a fórum, rede social? @sanitizatudo. Só isso, né? Só isso. Tem Instagram, já consegue também, encontrar no Google, coisa. né? E também, pastora, passa pra gente aqui o nosso cronograma da nossa igreja, né? Os dias de culto, o telefone para contato, a rede social também. Ministério Apostólico Leão de Judá. Domingo, é o domingo de celebração, né, às 18h30. Segunda, nós temos um projeto. Segunda e quarta, temos um projeto de karatê e jiu-jitsu. De 18 até 20 e 50. Aí, quinta-feira, tem a Quinta Profética, às 19h30. Sexta-feira, Sexta da Consagração, 9 horas da manhã. O nosso endereço fica Abílio Augusto Távora, 2418, próximo à Unig, bem próximo à Unig, 50 metros da Unig. 50 metros da Unig. Então já fica aí o convite para vocês que quiserem participar de algum dia, de algum dos nossos cultos. Lembrando que o nosso projeto também ele é 100% gratuito, né, pastora? Projeto social, de karatê, tem jiu-jitsu também. E breve, escola de músicas também, gente. Então, escola fique ligadinha. De música instrumental. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, porque a gente sempre está postando tudo lá. Então, gente, acabou o nosso programa. Foi demais. Foi muito rápido, passou a hora voando. E eu já quero deixar aqui o convite para o próximo programa, que na semana que vem nós estaremos celebrando a salvação. Celebrando o milagre da salvação. Aleluia! Então, eu encontro vocês no próximo
encontro. Um beijo, fiquem com Deus Beijão. e até a próxima. Deus abençoe. E lembre que é o Tchau, tchau. Senhor que cura vocês. Então busque a palavra, ore, que eu tenho certeza que o milagre está chegando aí na sua casa. Amém. Shalom, shalom. Deus Deus abençoe. abençoe a todos.